um detalhe, né? Um detalhe importante, nós vamos tratar na próxima aula, mas vamos começar a tratar hoje. Qual é o tempo de validade de um concurso público? Alguém poderia me dizer? Qual é o tempo de validade de um concurso público? Não tem tempo não, professor, eu não lembro, creio eu. Não tem tempo? Na verdade, quando a pessoa faz um concurso público, ela tem 2 anos para ser chamada. Então, vejam que a obrigação do Estado em relação a quem faz o concurso público é exatamente de até 2 anos. Até 2 anos, né? Até 2 anos. E aqui eu quero chamar a atenção para o detalhe. Né? O artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, o artigo 37, inciso 3º, traz o período de até a pé nós iremos. Conhece essa música, não? A música mais famosa no mundo é essa, né? É o hino mais famoso do mundo, é até a pé nós iremos. E aí, está lá no artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal. Porém, né, aí vem a observação. Em tratando-se de Constituição Estadual e de lei orgânica do município de Rio Branco, não tem esse prazo aí de até, né? Então, lá na Constituição, no artigo 27, inciso 3º da Constituição do Estado do Acre, diz que é 2 anos o prazo. Na lei orgânica do município de Rio Branco, lá no artigo 12, inciso 3º, diz que é de 2 anos. Já no artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, né, já diz que é até. Até. Então, essa palavra até só vai aparecer aonde? Na Constituição Federal. Na Constituição Federal, certo? Então, cuidado com esse detalhe na hora do concurso. Por quê? Se o concurso for do Estado ou do município, aí tem que prestar atenção. Lá não tem o até. Ou seja, na administração pública federal, né, nos termos do artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, diz que é até 2 anos. Pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 1 ano e meio, pode ser de 2 anos. Prorrogável por igual período. Se for de 6 meses, vai prorrogar por 6 meses. Se for de 1 ano, vai prorrogar por 1 ano. Se for de 2 anos, vai prorrogar por 2 anos. Então, o artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, prevê esse prazo, né, de validade do concurso público de até 2 anos, prorrogável por igual período. Prorrogável por igual período. Então, o artigo 37, inciso 3º, ele é diferente do artigo 27, inciso 3º da Constituição do Estado do Acre, ele é diferente do artigo 12, inciso 3º da lei orgânica do município de Rio Branco, e tem que prestar atenção nisso. Por quê? Por causa da possibilidade de prorrogação. Prorrogação. Então, na União pode aparecer um concurso público em cujo edital esteja previsto prazo de validade 6 meses. Quanto tempo poderá ser prorrogado? 6 meses, não é verdade? Já no Estado, não, é 2 anos e não é nada, né? Por quê? Porque, na verdade, essa prorrogação também é um ato administrativo discricionário. Ato administrativo discricionário, ou seja, a administração pública, a autoridade pública, fará um juízo de conveniência e oportunidade e verá se é o caso de prorrogar ou não. Não existe nenhuma obrigação da administração pública em prorrogar. A obrigação é fazer o concurso como prevê a súmula vinculante número 43, como prevê a súmula vinculante número 43. Então, cuidado com isso. Cuidado, né? Porque quando se tratar de concurso público federal, vale a regra do hino do Grêmio, até 2 anos, até, né? Já em concurso estadual ou municipal, não há previsão quanto ao até, então fica nos 2 anos fechados, né?
2 anos fechado. Então, qual é o prazo de validade dos concursos públicos? Se for em consideração do artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, aí será de até 2 anos. Já no caso do concurso estadual ou federal, municipal, aí será de 2 anos fechado sem o até, né? Sem o até. E a prorrogação vai se dar por igual período, sobre a responsabilidade, logicamente, da própria administração pública, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 6º, né? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e também o artigo 43 da Lei 10.406 de 2002, né, que é o Código Civil, levando em consideração sempre esta decisão aí do STF, né, ou essas decisões do STF, essas decisões jusrealistas, né, nas ações diretas de inconstitucionalidade 6.421, 6.422, 6.424, 6.425 e várias outras aí que falam exatamente que a responsabilização deve acontecer nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, principalmente no período da pandemia, quando houver um erro grosseiro. O que é erro grosseiro? Aí é outro direito bombril. Ninguém sabe exatamente o que é esse direito grosseiro. E aí vem mais um direito bombril, não é verdade? Mais um direito bombril. O importante é que vai depender do tempo que estiver lá no edital. O edital é que vai determinar qual é o prazo de validade do concurso público, com essas observações aí, né? Se for de 1 ano, vai prorrogar por 1 ano. Se for 1 ano e meio, vai prorrogar por 1 ano e meio. Não há obrigação, da administração pública, de prorrogar, porque é um ato administrativo discricionário. É um ato administrativo discricionário. Então, vejam que nós teremos aí várias formas, né? Várias formas de análise quanto a esse artigo 37, inciso 3º, e na próxima aula nós faremos uma análise sobre o artigo 37, inciso 4º e seguintes, né, que fala que quando o prazo for improrrogável, ou seja, dentro daquele prazo improrrogável determinado no edital, antes da prorrogação, aquele previsto lá no edital de convocação, né? Então, aquele que for aprovado em qualquer concurso, seja de provas, ou seja, concurso de provas e títulos, ele deverá ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir, seja um cargo público ou seja um emprego público. Então, na verdade, é assim, a pessoa que fez o concurso e ela foi aprovada, mesmo que apareça outro concurso nesse tempo, aquele primeiro tempo do edital, não aquele prorrogável, tá? Mas o primeiro tempo fixado no edital, 2 anos, então 2 anos. Durante 2 anos, então, ele terá que se assumir, mesmo que façam outros concursos, que realize-se outros concursos, ele terá direito de assumir, como prevê o artigo 37, inciso 4º, lá da Constituição Federal, que nós veremos aí na próxima aula, não é verdade? Lá no artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 93, logicamente, fala sobre o poder judiciário, né? Que tudo tem que ser fundamentado no poder judiciário por força do artigo 93, inciso 9º. Artigo 93, inciso 9º, exige a obrigação de fundamentação em todas as decisões do Poder Judiciário. Mas não é isso que estamos vendo. Na verdade, estamos analisando a questão dos títulos, né? Concurso de juiz tem que ter títulos para ser juiz? Tem que ter mestrado, doutorado, tem que ter escrito livro, etc. Sim, está lá no artigo 93, artigo 93, inciso 1º. Artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal, traz a obrigação da prova do concurso público com provas e títulos. Tem que ter a apresentação do título. Está previsto na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 1º. Assim como para o promotor, está lá no artigo 127, parágrafo 3º, né?
127, parágrafo 3º, para o advogado público,